Bom dia, caros colegas. Eu faço parte de um grupo formado por 3 estudantes. Eu sou uma das 3 que compõem o grupo que vai falar sobre o registro de imóveis, à luz da Lei 6.015 de 1973, sobre o registro de imóveis. O grupo é formado por mim, a Adriana, a Ana Beatriz e a Andressa. Então, a disposição legal para esse dispositivo, né, para esse tema, que é o registro de imóveis, é a Lei 6.615, mais precisamente no artigo 1º, vai disciplinar esse dispositivo legal no inciso 4º do título 5º da referida lei. Então, o artigo 1º, ele vai nos dizer que, ele vai dispor que os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. E aí o parágrafo 1º fala que os registros a que se refere essa lei são vários, mas dentre esses, lá no inciso 4º, vai se referir ao registro de imóveis, que é o objeto do nosso trabalho. Então, o registro de imóveis, de forma bem sucinta, definindo bem sucintamente, é um sistema legal de cadastro público que tem como objetivo formalizar e garantir a segurança jurídica das transações imobiliárias, bem como estabelecer a titularidade e os direitos reais sobre propriedade. Ele é realizado por meio de um cartório de registro de imóveis, que mantém um registro público de todas as transferências de propriedades, ônus, gravames, limitações e descrição detalhada das propriedades. É importante mencionar todos esses aspectos, porque vamos falar sobre isso mais adiante, mas na história do nosso país nem sempre foi assim. Houve um momento em que não havia todos esses mecanismos, essas ferramentas, esses instrumentos para registrar os imóveis. Então, o registro de imóvel, na verdade, é o que se tinha na época, não trazia essa segurança jurídica, não trazia a segurança de posse que se tem hoje. Então, desde a instituição aí dos métodos, vamos dizer assim, precários de se registrar uma área, até aqui houve um aperfeiçoamento significativo desse instrumento. Com relação à natureza jurídica dos registros de imóveis, né, nós temos que é um instrumento de direito público com função essencialmente administrativa, jurídica, jurisdicional e acessória. Ele é público, né, porque um dos princípios do registro de imóvel é a publicidade, então são atos que têm que ser tornados públicos, né, e essa publicização desses atos assegura segurança jurídica, que é o preceito também da natureza jurídica, né? E é um ato de direito público, né, por conta da publicidade, e administrativo, porque ele é desenvolvido pelos cartórios, né, de registro de imóveis, e vinculado diretamente ao serviço judiciário. O principal objetivo, né, está voltado à proteção da propriedade imobiliária e dos direitos reais. E as principais características jurídicas são esses princípios, né, da publicidade, aí traz a segurança jurídica, a constitutividade de direitos, né, que é constitutivo de direito, a continuidade, que é o sistema de continuidade, ele exige que os registros sigam uma cadeia interruptas de titularidades, ali a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas na matrícula vai estar lá esses registros de titulares, né, na matrícula do imóvel, e as especialidades, né, que exige aí a identificação precisa do imóvel e dos direitos registrados. A natureza pública do registro de imóveis decorre da sua vinculação ao Estado, porque o Estado é quem fiscaliza essas ações que são realizadas, né, do registro de imóveis, lá no cartório. E também porque essa atividade ela é delegada pelo Estado. O Estado delega, né, o juizado, né, o judiciário, delega essa atividade para alguém, para o oficial de cartório, né, que é o titular do cartório, aprovado em concurso público, e para exercer essa função. Isso está descrito lá no artigo 236, né, do parágrafo 1º da Constituição Federal. Essa delegação é necessária para assegurar a neutralidade e a imparcialidade do serviço, que lida com direitos fundamentais como a propriedade. Aqui nós temos um pouco da evolução histórica do registro de imóveis no Brasil, que é para a gente entender todo esse processo, desde o início, basicamente, né, de forma mais sucinta, até o que chegamos atualmente. Então, lá no período colonial, o registro de imóveis ele era realizado, né, na verdade não existia um registro de imóveis, porque o que ocorria era a cessão, né, de terras, né, então aquele registro ele era muito precário.
considerado rudimentar, né? Então, eram cedidos terrenos, né, muito grandes, áreas muito grandes, propriedades pela coroa portuguesa a donatários no território brasileiro, né, que foi denominado de Sesmarias. Então, essas concessões de terras eram realizadas pela coroa portuguesa e era registrada nesses livros de Sesmarias ou em atas de vereança. Então, a ausência de um sistema formal gerava muitos conflitos fundiários e muita insegurança jurídica. Então, desde essa época já se ouvia falar em grilagem, né? Então, qualquer um podia, ali, tivesse seus meios, afirmar que era dono de uma área ou não, ou de uma determinada localidade, um território, né? Durante o Império, que ocorreu de 1822 até 1889, ocorre em 1850 a lei chamada Lei de Terras, né? Que também inclui aí também a lei do ventre livre, porque lá é possível regularizar essa questão da posse das terras, exigindo o registro de posses e concessões. Eles colocam essa questão da lei do ventre livre porque naquela época os escravos também poderiam ser inclusos nesses registros como posse, né? Então foi um período aí, vamos dizer assim, terrível, né, da história brasileira, em que pessoas poderiam ser tomadas como passivo de alguém ter posse sobre ele. Então a lei de 1237, que foi criada em 1864, e o decreto de 3.453 de também 1855, eles criam o registro hipotecário, inspirado no sistema francês de transcrição. E esses diplomas, eles estabeleceram a obrigatoriedade do registro de atos relativos a imóveis, como hipotecas e alienações, então mais vinculados à questão econômica, né, o que se deve, o que tem que pagar. Não exatamente a questão da posse, da propriedade do imóvel. No máximo, esse sistema eles ainda era muito limitado porque ele não exigia a especialização daquele imóvel, nem a garantia da continuidade registral. Não existia essa segurança na continuidade dos registros da posse, né, da propriedade daquele imóvel. Na República, a partir de 1889, traz a influência do sistema alemão de folheação real, né, que é a matrícula individualizada do folho, né, do imóvel. Então, os marcos importantes nesse período estão alguns decretos, né, que é o decreto de número 1969-A, de 1890, que vai introduzir o sistema de matrícula com identificação única para cada imóvel. Então, já aproxima o Brasil aí nesse momento do modelo que já era adotado na Alemanha. Então, começa aí os primeiros passos também para a adoção desse sistema que temos hoje. Aí tem o Código Civil de 1916, que deu um passo importante também nesse sentido, consolidou a obrigatoriedade do registro para transferência de imóvel, né, reforçando o caráter constitutivo do registro de imóvel. Então, a partir daquele momento, né, a partir da instituição do Código Civil de 1916, passa a ser obrigatório o registro da transferência, né, da posse do imóvel, da titularidade. A Lei 6.015 de 1973, que é a que está em vigor e vigente até hoje, que regulariza todo esse sistema de titularização, de registro de propriedade, né, ela atualizou e sistematizou todo esse mecanismo de registro público, né, modernizando os registros de imóveis. Então, ela introduziu princípios como a continuidade, especialidade, a presunção de veracidade dos registros, além de detalhar os procedimentos para a matrícula, averbação e os registros, né? Porque a gente vai falar mais adiante, existe aí uma diferençazinha conceitual entre matrícula, averbação, registro, e vamos falar também da transcrição, o que é a transcrição ainda, né? Apesar de não ser mais tão adotada, mas ainda existe. Então, a lei de 6.573, ela atualizou, sistematizou aí o cancelamento. Então, no período contemporâneo, que é o período em que estamos vivendo agora, principalmente depois da Constituição de 88, a Constituição ela consolida o registro de imóveis como serviço público delegado, né, pelo Estado a particular. O particular tem que estar sujeito a serviço público e é fiscalizado pelo Judiciário. Outras normas relevantes também são destacadas, como o caso da Lei 9.935 de 94, que regulamentou os serviços notariais de registro, definindo ali as atribuições dos oficiais de registro. Teve também o Código Civil de 2002, que reafirmou a necessidade de registro para a constituição de direitos reais dos imóveis. E os avanços tecnológicos que nós vivemos aí, principalmente adotados nos cartórios, né, e ajudam também na questão da publicidade
dos atos, dos registros de imóveis, averbações, registros das matrículas. Tem também as matrículas, a gente vai ver que hoje elas são feitas com muito mais precisão, por conta também dessa tecnologia que é aplicada, né, na hora de fazer todo o levantamento, o inventário desses imóveis. Bom, o cartório responsável por esse registro é o cartório de registro de imóveis, e o responsável por formalizar a propriedade imobiliária e registrar os direitos reais sobre esses imóveis. O profissional responsável é o oficial registrador de imóveis. Esse profissional ele é concursado, só ele é concursado, os outros funcionários do cartório são regidos pela CLT, não são via concurso, tá? Só o cartorário lá, só o oficial de cartório, aliás. E é fiscalizado pelo Poder Judiciário, né? É delegado pelo Estado e é fiscalizado, a ação é fiscalizada pelo Judiciário. Atua na qualificação dos títulos, analisando a validade jurídica dos documentos apresentados e tem a função de evitar fraudes e assegurar a segurança jurídica. Essa situação da segurança jurídica foi, ao meu ver, né, foi um dos maiores ganhos para aqueles que precisam ter os seus imóveis registrados em matrícula, né, também, porque tem ali a segurança, né, de que ninguém vai, ou pelo menos em tese, ter essa segurança de que ninguém vai reivindicar esse imóvel, né? A importância do cartório é manter a organização do território, o controle fundiário e evita disputas e irregularidades na propriedade imobiliária fundiária. Então, as consequências do registro de imóvel para a segurança jurídica, né? Quais foram as consequências nesse caso, né, do registro? O registro de imóveis é regulado pela Lei 6.015, como já disse, de 1973, é um mecanismo que assegura a publicidade, né, dos registros, a autenticidade e a eficácia dos direitos reais sobre os bens imóveis, gerando impactos diretos na estabilização das relações jurídicas e na organização do espaço urbano, rural e urbano. Além disso, é um pilar fundamental da segurança jurídica no ordenamento brasileiro, especialmente por sua função de garantir a oponibilidade dos direitos reais a terceiros, ou seja, o outro não pode chegar alegando que aquela área dele, se aquela área sua já tem matrícula e tem registro da sua posse, né, que é propriedade sua. Esses direitos que foram assegurados pela Lei 6.015 garantem essa segurança jurídica. Então, as principais contribuições para a segurança jurídica é essa questão da publicidade do registro, a constitutividade de direitos, o princípio da continuidade e a presunção de legitimidade. Então, todos esses aí são garantidos pela lei que rege o registro de imóveis. Os reflexos desses registros para o planejamento urbano, a gente pode entender a seguinte questão, que além de garantir a segurança jurídica nas transações privadas, vai também desempenhar um papel crucial no planejamento urbano, porque é a partir do registro de imóveis que se pode desenvolver todo o planejamento da cidade, né? Entre eles o desenvolvimento do plano diretor, como é citado mais adiante. Então ele influencia em toda a ordenação do espaço urbano, a regularização fundiária e o desenvolvimento sustentável das cidades. E os principais reflexos, né, desse instrumento é a regularização fundiária e a inclusão social, que por meio da regularização fundiária de áreas que antes não eram registradas, não tinha matrícula, é que se pode ofertar os serviços públicos, né? Então ocorre uma inclusão social nesse meio urbano por conta desse registro também. Ocorre a ordenação do uso e ocupação do solo, aí por meio do plano diretor, por meio do zoneamento urbano e etc. E também o desenvolvimento sustentável urbano e infraestrutura, que é onde o poder público pode atuar por meio dos serviços, pela oferta de serviços. Então a matrícula, fazendo uma breve comparação entre os três institutos, né? A matrícula é um documento que individualiza o imóvel, como se fosse uma certidão geral, né? Vamos fazer uma analogia grotesca aqui, é como se fosse um RGzão, né, do imóvel. Lá ele vai trazer as características físicas do imóvel, objetivas e subjetivas, né, que são as pessoas envolvidas naquele imóvel, quem tem a propriedade e quais são as características daquele imóvel, delimitação e localização geográfica, utilizando, logicamente, dos meios tecnológicos mais favoráveis, vamos dizer assim, para o momento, né, em que foi efetivada essa matrícula. O registro, ele formaliza a aquisição da propriedade. Toda vez que aquele imóvel mudar de titularidade, né, ele tem que ser feito um registro.
Então, o registro é para informar isso, é para registrar, né, a titularidade daquela posse, de quem é a posse daquele imóvel, qual é o titular. E garante ali, tem garantia de validade legal. Por exemplo, comprar e vender, doar, passar de herança. Então, todas essas movimentações que alteram a posse, né, a propriedade daquele imóvel, tem que estar registrada. Então, isso é o registro, é a titularização, é informar ali na matrícula de quem é a posse, de quem é a propriedade daquele imóvel. Agora, a averbação são atualizações, são informações que são levadas à matrícula relacionada às pessoas, geralmente às pessoas ou ao imóvel, que é aquela propriedade. Por exemplo, construiu algo naquela área, vamos averbar essa informação. Então, são informações que são levadas à matrícula. Aquele proprietário, aquele titular daquele imóvel casou-se. Então, vamos levar essa informação, tem que ser levada para a matrícula. Então, são averbações, são informações. E elas constam lá no registro, né, na ficha de matrícula do imóvel, como R de registro, que vai dizer ali sobre as alterações na propriedade do imóvel, ou AVE, que são as averbações, que são informações que são levadas até aquela matrícula. E a transcrição? Onde é que entra, né, o assunto transcrição? Então, a transcrição, gente, ela é um sistema de registro imobiliário. Só que é muito anterior à lei de 6.015, aliás, de 73. Então, era uma prática que consistia na cópia literal ou resumida de atos jurídicos, né, como a escritura de compra e venda, hipoteca, doações, em livros próprios mantidos pelos cartórios. Então, não tinha aquele rigor de seguir, por exemplo, a matrícula é uma ficha cadastral única, e lá que vão sendo acrescentadas os registros ou as averbações. Na época da transcrição, não, existiam livros diferentes, era na oralidade. Outro aspecto que é considerado também precário nesse sentido é a descrição do imóvel, né, do imóvel rural, da área. Por exemplo, eu estudando sobre isso, eu descobri que algumas áreas era medida a cachimbo. Não sei se você já ouviu falar. Aí eu fui pesquisar que medição é essa a cachimbo. A pessoa acendia o cachimbo em cima do cavalo e trotava. Aí, por exemplo, deu 1, 2, 3 cachimbos, então essa é a área dessa terra. Aí do canto tal, distância de mais 2 cachimbos, então era a medida que o cachimbo ficava aceso. Então essas e outras práticas muito precárias e duvidosas, né, eram aceitas na época da transcrição para delimitar, por exemplo, a área de um imóvel, e isso era aceito nessa época, né, em que se era transcrito as características daquele imóvel que estava sendo registrado. Então, esse método ele era utilizado para dar publicidade aos negócios jurídicos relacionados a imóveis, tornando-os oponíveis a terceiros também. Então, foi uma prática muito utilizada em todo o território brasileiro até 1973. Aliás, até 1976, porque a lei de 6.015 e 73, ela passou a ser vigente, né, a partir de 76, que ela teve aí o período de vacatio legis. Então, até aí, não tem o quê? De lá para cá, uns 50 anos, mais ou menos, 50 e poucos anos, né? Então, é possível encontrar imóveis que ainda exista a declaração de transcrição e que não tenha matrícula. Por quê? Porque não houve mudança de titularidade desse imóvel. Então, esses imóveis ainda possuem a transcrição. Né, eu também estudando sobre esse assunto, descobri que até alguns juízes desconhecem esse fator, quando durante o processo ele pede, traz a matrícula, apresente a matrícula do imóvel tal. Aí o cartório manda a certidão de transcrição. O juiz não pediu certidão de transcrição, eu quero a matrícula. Mas o cartório não foi provocado ainda para emitir matrícula. Não houve uma mudança de titularidade para fazer essa matrícula. Então, o que se tem é a certidão de transcrição. Então, a certidão de transcrição ela é inspirada no sistema francês de transcrição, né, que, como a palavra mesmo diz, era descrever como era o imóvel, introduzido no Brasil durante o período imperial, especialmente pela lei de 1237 de 1864, aí pelo decreto lá, que cria um registro hipotecário, que era mais voltado àqueles imóveis, de certa forma, vinculados a alguma hipoteca, né, de algum banco, alguma coisa. Então, o objetivo era garantir a segurança jurídica ao registrar atos que afetavam a propriedade imobiliária, como alienações, gravames, outros direitos reais. O funcionamento, né, cada ato era transcrito em um livro, geralmente em ordem cronológica, sem a necessidade de vinculação a um imóvel específico ou a uma cadeia contínua de titularidade. O que é essa cadeia contínua de titularidade? Lá na matrícula vai dizer quais foram todos os titulares desse imóvel.
Nessa época não dava para saber isso, porque os livros onde estavam lá transcrita aquela propriedade não trazia esses dados, essa cadeia de continuidade. O quadro vai ajudar mais a gente a entender. Então aqui nós temos os aspectos, né, da transcrição e da matrícula. Por exemplo, a base legal da transcrição é a Lei 1237 de 1864, inspirado lá no ordenamento francês, né, uma prática francesa. Já a matrícula, ela foi instituída, decreto 169-A de 1890 e pela Lei 6.015 de 1973. O foco, né, o objetivo da transcrição era um ato jurídico, né, mais voltado para a venda, para a hipoteca, tinha mais cunho econômico, financeiro, né. Já a matrícula é voltada para o imóvel, né, que é para a identificação do imóvel por matrícula. A publicidade, né, é limitada na transcrição e também não tem essa continuidade registral do imóvel. Já na matrícula ela é ampla, a publicidade tem que ser ampla, inclusive por isso que garante a segurança jurídica. E traz a cadeia contínua de titularidade. A especialidade na transcrição era vaga e muitas vezes não era muito exigida, não tinha essa exigência. Já na matrícula, a identificação é necessária e ela é precisa, tem que ser informada. Por exemplo, o georreferenciamento, por meio do georreferenciamento. A segurança jurídica, na época da transcrição, era moderada, estava sujeita a conflitos, né? A área podia ser reivindicada por mais de uma pessoa, por exemplo. E já na matrícula, a segurança jurídica ela é alta, por conta dos princípios da continuidade e da especialidade e também da publicidade. A organização da transcrição era em livros cronológicos e não era vinculada ao imóvel, era vinculada às pessoas. Então era mais uma questão de direito obrigacional que direito real. E já na matrícula não, são fichas de sistema eletrônico por matrícula, voltado para o imóvel. Acho que é isso. Bom dia a todos e a todas. O registro de imóveis, ele possui vários princípios. E eu trouxe aqui os principais, né? Dentre eles, o princípio da legalidade, continuidade, especialidade e o da publicidade. O princípio da legalidade, ele impede o registro de títulos imperfeitos ou inválidos. Ou seja, o registrador deverá verificar se o título que lhe foi apresentado contém todos os requisitos legais. Já o princípio da continuidade, ela se baseia em uma narrativa sequencial e cronológica dos atos. Para registrar um imóvel adquirido de um herdeiro, é preciso que já tenha sido registrado o formal de partilha ou escritura do inventário. Se o imóvel não tiver registrado e nem matriculado no nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula ou o registro do título anterior. Bom, como exemplo, eu trouxe dois que está aqui na tela, né? O primeiro Maria trouxe para registro uma partilha por falecimento de João. Entretanto, o proprietário registral é Pedro. Visto o imóvel da matrícula não estar em nome do falecido, deverá o registrador solicitar que seja apresentado os títulos anteriores, que foi o que eu expliquei anteriormente. E o segundo exemplo, né, que está aí à tela, Maria comprou um imóvel em 2010, quando ela se encontrava no estado civil de solteira. E em 2017, Maria vendeu seu imóvel, porém, no estado civil de casada com João, com quem casaram em 2012. Dessa forma, para registrar essa escritura de venda e compra, primeiramente, a Maria deve se averbar na matrícula o casamento dela com João, informando, né, que o estado civil dela foi alterado de solteiro para casada, né, e logo em seguida realizar o registro de venda do imóvel. Já o princípio da especialidade, ela é dividida em objetivo e subjetivo. O princípio da especialidade objetiva, ela exige a perfeita identificação do imóvel nos documentos que são apresentados durante o ato do registro. Já a especialidade subjetiva, ela determina que as partes constantes no ato têm que estar perfeitamente identificadas com todos os requisitos que a lei determina. A exemplo disso, nós temos Maria, que adquiriu um imóvel de matrícula X no estado civil de solteira e agora está querendo transferir esse imóvel no estado civil de casada com João. E nesse contexto, o registrador deverá solicitar os documentos para averbar o casamento deles dois e também os dados de qualificação do João. E o princípio da publicidade visa dar divulgação dos dados do imóvel. Essa divulgação é de conhecimento de todos, uma vez que qualquer pessoa pode requerer uma certidão no registro de imóveis.
O registro de imóvel é um procedimento essencial para garantir a segurança jurídica da propriedade. E para isso, a gente tem, alguns documentos que são solicitados e que podem variar conforme o tipo de transação. Para comprador ou vendedor é solicitado os documentos pessoais, o comprovante de residência e o comprovante de estado civil. Já relacionado ao imóvel é solicitado a escritura pública ou contrato de compra e venda, certidão de matrícula atualizada, certidão negativa de débitos municipais, que é o IPTU, declaração de quitação condominal, se for aplicável ao caso, certidão negativa de ônus reais ou ações reais e pessoais repersecutórias. E temos outros documentos específicos conforme o caso. Dentre eles, a guia de ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que serve para compra e venda. Temos guia do ITCMD, que é Imposto sobre Transmissão de Causa Mortes e Doação, que serve para casos de doações e herança. Temos também a formal de partilha em casos de herança. Sobre o passo a passo para registrar em um cartório, primeiramente a gente tem a elaboração da escritura pública. Para transações acima de 30 salários mínimos, é necessário que a escritura seja lavrada em cartório. E já em casos de doação ou herança, pode ser necessária a escritura de doação ou formal de partilha. Tem-se o pagamento de impostos. Em caso de compra e venda, é o pagamento do ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis na Prefeitura. Em casos de doação ou herança, tem-se o pagamento do ITCMD, que é Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação junto ao Estado. Tem-se o registro no cartório de registro de imóveis. Após a escritura, a pessoa tem que levar os documentos no cartório competente, para registrar a transação. E o cartório vai atualizar a matrícula do imóvel com o novo proprietário. E, por fim, temos o recebimento da matrícula atualizada. Após o registro, o novo proprietário ele vai receber a matrícula atualizada em seu nome. Agora, sobre os custos envolvidos, porque nada é de graça, a gente tem o ITBI, conforme já foi falado anteriormente, que serve para casos de compra e venda, varia entre 2% e 3% do valor do imóvel conforme o município. E tem também o ITCMD, que serve para casos de doação e herança. Ele varia geralmente de 4% a 8%, dependendo do estado. Temos também o emolumentos cartorários. O que é isso? É o custo da escritura pública e do registro, que varia conforme o estado e o valor do imóvel. E as certidões e outras taxas, que pode ser necessário pagar por certidões negativas e outras documentações que podem ser exigidas durante o ato. A ausência do registro de imóvel, ela pode gerar diversas consequências negativas. Primeiramente, nós temos a insegurança jurídica, porque sem o registro, o comprador ele não é reconhecido legalmente como proprietário. Risco da perda do imóvel, o vendedor ele pode vender o imóvel para outra pessoa, já que essa propriedade ela não foi transferida oficialmente. E esse imóvel ele pode ser penhorado por dívidas do antigo proprietário. Dificuldade na venda ou financiamento, porque se não tiver o registro, o imóvel ele não pode ser usado como garantia em financiamentos bancários. Problemas com herança, e sucessão, porque em caso de falecimento do comprador, os herdeiros eles podem enfrentar dificuldades para poder regularizar. Bom dia, gente. Eu me chamo Andressa. Eu vou dar continuidade, ao nosso trabalho sobre o registro de imóveis. E eu vou falar um pouco sobre o registro eletrônico de imóveis, tá? Eu vou falar um pouco sobre essa digitalização no setor imobiliário, alguns benefícios que trouxeram para nós, algumas características que agora nós temos no setor imobiliário por causa dessa digitalização, por causa dessa introdução nesse meio eletrônico. Primeiro ponto que nós temos aí presente é a modernização dos cartórios e uma segurança jurídica maior, vamos dizer assim. Agora nós temos aí os cartórios de forma mais modernizada, mais atual, condizente aí com a nossa era digital. E nós temos também uma segurança garantida, uma segurança jurídica maior, vamos dizer assim. Porque agora os cidadãos eles têm essa garantia dessa proteção, dessa segurança dos dados e das informações pessoais de cada um, sabe?
Próximo ponto que a gente vai tratar, assim, como característica, como benefício também, uma agilidade nos negócios, uma redução da burocracia. Como nós tivemos essa transformação, né, digital dentro do setor imobiliário, agora nós temos uma agilidade nos processos. Vão ter características mais à frente que vocês vão ver, né, que implica também nesse ponto sobre a agilidade, né, e a redução da burocracia. Então, assim, agora nós tivemos isso. Agora, os negócios se tornaram mais ágeis devido a essa introdução aí tecnológica, né, na área aí do setor imobiliário, e uma redução da burocracia. O próximo ponto que a gente tem também, que implica aí nesse ponto que eu acabei de falar, é a criação de sistema digital, tanto para registro, quanto para consulta, para transmissão, né, de informações imobiliárias, para comunicação, né, para facilitar a comunicação entre as partes interessadas, entre os cartórios e os advogados, entre os cartórios e os cidadãos. Então, assim, posteriormente eu vou falar mais detalhado sobre isso, mas nós tivemos aí a criação de algumas plataformas, de alguns sistemas digitais que vão ajudar, né, a cumprir aí esses papéis, né, de registro, de consulta, de transmissão de informações e de dados imobiliários, tá? Outro ponto que também influencia naquele lá de acelerar, né, o processo, de acelerar aí as negociações e reduzir a burocracia, foi a substituição e complementação dos registros físicos dos cartórios, ou seja, agora a gente tem aí a diminuição da papelada. Isso facilita muito a celeridade, né, das negociações e a celeridade dos processos também. Nós temos agora também o acesso remoto, né, das partes interessadas, dos advogados, das construtoras, dos compradores também. Agora eles podem acessar de forma remota, não precisa ficar indo ao cartório toda vez que quiser saber de alguma novidade, de alguma informação a respeito das negociações, tá? Próximo ponto aí que a gente vai ter, já vou falar sobre as inovações tecnológicas, né, as principais, pelo menos. E uma primeira aqui que eu já quero jogar aqui para vocês é a criação do SREI, que é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Ele foi criado através da lei, né, de uma lei, número 11.977, de 2009. E essa lei, ela buscou unificar e modernizar o acesso aos serviços dos cartórios de registro de imóveis no Brasil. Como assim? É uma plataforma nacional, ou seja, ela tem o objetivo principal de unificar todos os serviços num lugar só. Olha o tanto que isso vai facilitar a vida de quem precisa, né? De quem precisa desses serviços. Agora nós temos um serviço integrado, né, de todos os cartórios de registro de imóveis do país. Então, assim, esse sistema, essa plataforma, né, unificada, essa plataforma nacional, ela unificou esses sistemas, esses registros, e agora nós temos tudo junto em um lugar só. Outro ponto que, assim, como característica, né, que eu posso trazer como característica do SREI é o acesso online. Ou seja, agora você pode solicitar certidões, você pode acompanhar registros, você pode consultar matrículas, tudo isso de forma remota, todos pela internet. Ou seja, não precisa ir mais aos cartórios, né, para solicitar esse tipo de documentação. Como eu já havia falado anteriormente, o sistema de registro eletrônico de imóveis também traz a garantia da sua segurança como cidadão, né, da segurança dos seus dados, a segurança jurídica. Esse sistema, né, de registro, ele segue padrões tecnológicos e legais que garantem a autenticidade dos registros. Ou seja, nada que você
transitar ali dentro do sistema vai ser algo irreal, vai ser algo falso para roubar seus dados, para roubar suas informações. Tudo ali dentro segue padrões tecnológicos e legais para garantir a sua segurança dentro ali daquele ambiente. Outra coisa que nós temos também é a respeito de transações eletrônicas, ou seja, comunicação. Agora nós temos uma facilidade na comunicação entre advogado, entre cartório, entre os cidadãos mesmo. Então, assim, agora chegou uma mensagenzinha ali, você já recebe alguma informação a respeito da sua negociação, da sua documentação. E isso facilita muito a vida também dos cidadãos, tá? Outro ponto que eu quero citar aqui para vocês também sobre o SREI, né? É que ele é regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, tá? E ele é executado através da Central Nacional de Registro de Imóveis Eletrônicos. Então, assim, esse sistema, essa plataforma, ela é amparada, né, por esses dois órgãos, né, por esses dois sistemas que, assim, são para nossa segurança, né? Então, essas informações garantem aí que a gente tenha uma segurança maior ao acessar, né, esse sistema de registro. Eu quero falar também para vocês sobre uma outra lei que foi criada, que é a Lei número 13.465, de 2017. Ela ajudou a fortalecer, né, o sistema de registro. Ela não foi responsável pela criação de nenhum sistema. Porém, ela ajudou a fortalecer, né, o sistema de registro eletrônico de imóveis e criou mecanismos mais simples para a regularização de alguns imóveis, casas, terrenos, que ainda não tinham esses documentos legais, né, que ainda não eram regularizadas. Ou seja, ela facilitou tornar o imóvel legal, né, de forma jurídica, legalizar o imóvel, e deu mais força para a implantação do registro eletrônico de imóveis, desse sistema que a gente acabou de falar. Então, assim, essa foi uma lei, né, de 2017 que ajudou nesses dois aspectos aí. Eu também quero falar para vocês sobre o provimento número 47 de 2015 do CNJ. Esse provimento, ele criou regras para que os cartórios eles pudessem oferecer os serviços de forma remota, né? Então, assim, ele regulamentou oferecer os serviços de forma remota, né? Então, assim, ele regulamentou os serviços eletrônicos dos cartórios, nos cartórios, no caso, e ele permitiu, esse provimento número 47, no caso, ele permitiu que as pessoas, os cidadãos, os advogados também conseguissem fazer solicitações e conseguir fazer as consultas de forma online. Então, assim, com essas regras, com essas instituições, esse provimento ele conseguiu fazer com que esses cartórios eles pudessem oferecer esses serviços de forma remota, o que simplificou, né, a vida aí dos cidadãos, né, em geral. Então, assim, o provimento número 47, ele autorizou, né, e regulamentou os serviços eletrônicos dos cartórios, permitindo o registro e as certidões online, né, permitindo aí que os cartórios tivessem essa autonomia para fazer, né, esses registros e essas certidões de forma remota. Eu quero falar também de outro provimento para vocês, que é o provimento número 89 do ano de 2019, também do CNJ. Agora o CNJ já vai influenciar não mais no SREI, mas ele vai influenciar no ONR, que é o Operador Nacional do Registro Imobiliário Eletrônico. Esse provimento, ele criou regras, né? Ele instituiu algumas regras para o funcionamento desse ONR,
que é o sistema aí que é responsável por organizar e padronizar os registros, né, de imóveis eletrônicos no Brasil. Ou seja, esse provimento número 89, ele definiu essas regras para padronizar e organizar o registro eletrônico de imóveis no país. Isso para melhorar, né, o funcionamento e realmente organizar, né, as relações dentro desse sistema da ONR. Ainda sobre as inovações tecnológicas, eu também quero citar para vocês a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como a gente estava falando aí da segurança jurídica, da segurança dos dados, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei brasileira que protege os dados pessoais dos cidadãos e isso vai garantir, né, mais privacidade, mais segurança e vai garantir também o controle, né? Para que está sendo usada as suas informações? Em que está sendo usada as suas informações? Então, essa lei ela vai dar essa segurança para o cidadão. A LGPD, que é a lei, né, essa lei de segurança, né, dos dados, ela vai principalmente garantir a proteção dos dados pessoais tratados pelos cartórios, principalmente no registro de imóveis. Ela vai exigir, né, a segurança, ela vai exigir a transparência, ela vai exigir principalmente o consentimento da pessoa em fornecer aqueles dados. Mas, claro, com esses pontos, né, da segurança, da transparência, a pessoa vai ter uma facilidade, né, em fornecer os seus dados e uma tranquilidade, um conforto em estar, né, fornecendo dados pessoais, já que essa lei ela vai estar trazendo a garantia da segurança e da proteção desses dados. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais ferramentas, né, e as plataformas. Eu já falei, né, já nos slides anteriores, eu já citei as funções, para que serve, quais as características, o que trouxe de benéfico para o cidadão. Assim, as duas principais, né, que é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, o SREI, e o ONR, né, que é o Operador Nacional do Registro Imobiliário Eletrônico. Agora, eu trouxe, né, o site, que também é uma plataforma, né, que é a Central Registradores de Imóveis, que é o registradores.org.br. E assim, essas três ferramentas, essas três plataformas aí, são as principais e elas têm basicamente a mesma função, né, que é unificar os serviços dos cartórios, né, que facilita bastante a nossa vida como cidadão que precisa desse serviço, integrar, coordenar os registros de imóveis, nesse caso, os registros eletrônicos de imóveis, né? Então, essas plataformas, elas padronizam esses acessos, né? Padronizam, unificam e modernizam o acesso digital em todo o país. Então, são plataformas, assim, essenciais, são plataformas e ferramentas, assim, as principais, né? Eu trouxe essas três para vocês, mas o serviço delas é basicamente o mesmo. Elas vão aí fazer, né, a emissão de certidão, consultas e pedidos também, né? Pedidos, no caso, pedidos de registro. Então, assim, as três plataformas em si, elas vão fazer essa manutenção, né, assim, de unificar e padronizar esses serviços, tá? Aqui nesse ponto, nós vamos falar um pouquinho sobre os certificados digitais no registro eletrônico de imóveis. E o primeiro ponto, né, assim, eu gostaria de falar sobre o que eles são, para que eles vão funcionar, quem utiliza. E assim, primeira característica, aqui nesse ponto, nós vamos falar um pouquinho sobre os certificados digitais no registro eletrônico de imóveis. E
O primeiro ponto, né, assim, eu gostaria de falar sobre o que eles são, para que eles vão funcionar, quem utiliza. E assim, primeira característica desses certificados digitais eles vão garantir a segurança e a validade, né, a segurança e a validade mesmo desses documentos eletrônicos, ou seja, como eles estão assinados, né, digitalmente, nós temos aí, cada documento desse foi assinado digitalmente, ele é obrigatoriamente assinado digitalmente, nós temos aí a segurança da identidade de quem assinou, de quem está, a identidade de quem está, né, por detrás de quem está emitindo os documentos, de quem está responsável por esses documentos. Outra coisa, nós temos a assinatura digital, né, no caso, da ICP Brasil, que é uma autoridade oficial do país, né? A ICP Brasil é a emissora desses certificados e isso vai garantir, né, vai dar uma segurança a mais de que o documento ele é autêntico, ele não foi alterado, ele é íntegro, ele realmente veio da forma que ele foi criado. Outro ponto aí que eu quero falar para vocês também é sobre essas assinaturas, né? Já citei aí algumas informações, né? Para identificar as partes envolvidas, para passar, né? Porque o sistema de registro eletrônico de imóveis, ele obriga, né? Ele obriga que haja essa assinatura e essa assinatura eletrônica, essa assinatura digital. Então, assim, para justamente garantir essa segurança daquele documento, daquele certificado. Então, assim, quem que vai utilizar, né? É utilizado por quem, nesse caso? Tabeliães de nota, registradores, os cartórios, né? As partes envolvidas, os advogados, os compradores, os vendedores. Então, assim, tem uma gama, né, realmente de pessoas que vai utilizar. E essas características são todas para facilitar o uso e o desenvolvimento dessas informações com segurança, com garantia, né, de que está sendo tudo dentro da legalidade. Aqui, nesse próximo tópico, que aí seria aí o uso das blockchain, né? Blockchain nessa camada do registro eletrônico de imóveis, no registro de imóveis, né? Ainda está sendo algo que ainda está em fase de teste, mas a gente já tem aí algumas vantagens e já tem alguns pontos que são bem chamativos, que assim, eu dando uma estudada considerei até bem interessante e trouxe aqui para vocês a respeito, para a gente entender um pouquinho como é que o blockchain poderia entrar aí nesse registro de imóveis, né? Primeiro ponto, o blockchain ele é uma tecnologia de registro digital que armazena os dados em blocos, que eles podem ser tanto encadeados ou criptografados. Ai, que nome difícil, mas enfim. Cada bloco, ele tem essa assinatura no bloco anterior. Então, assim, isso evita que essas informações que foram criptografadas, que foram encadeadas, elas possam ser alteradas. Então, assim, o bloco, ele carrega os dados, né? Ele tem ali a armazenação das informações, o armazenamento, na verdade, das informações. O bloco, ele tem esses dados. Depois vem uma assinatura digital, né? Uma assinatura ali que inviabiliza a alteração desses dados. Então, assim, é algo mais seguro, né? Algo mais transparente, algo mais que evita alteração. Então, a pessoa que está ali envolvida naquele processo, ela tem uma segurança, um conforto maior a respeito daquilo. Além disso, uma das vantagens assim do blockchain relacionadas
ao registro de imóveis, voltado mesmo para o registro de imóveis, primeiro ponto seria a rastreabilidade da história do imóvel, né? A gente poderia saber do início ao fim quem foi o dono, que no caso aí seria a cadeia de titularidade, né? A cadeia de dominilidade. Quem foram os donos, como se comportaram esses donos, a cadeia realmente a rastreabilidade de toda a vida do imóvel. Sendo assim, a gente poderia aí ter uma segurança, né, contra fraudes, que é outro ponto assim muito importante. Teríamos também uma transparência, já que não haveria uma necessidade tão forte de intermediários. E, além disso, nós teríamos aí a permissão para registrar contratos, escrituras, hipotecas, averbações, tudo isso por causa do blockchain envolvido no registro de imóveis. Claro que, assim, nós ainda estamos em fase de teste e temos algumas iniciativas, sim, no Brasil, que é a Netju e a GrowthTech, que são alguns projetos pilotos, né, com cartórios e startups. Então, assim, temos esses projetos, né, temos essas iniciativas que estão ainda em fase de testes, né. Outro ponto interessante também para citar aqui seria que o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, e a ONR, eles avaliam o uso do blockchain como uma camada de validação dos registros. Ou seja, eles estão, né, estudando como integrar, né, a tecnologia para validar esses registros no futuro. Como eu falei, é tudo uma fase de estudos ainda estamos em uma fase de testes, né? Aí, passando aqui para o próximo slide, né, eu trouxe para vocês algumas jurisprudências, ainda estamos em uma fase de testes, né? Aí, passando aqui para o próximo slide, né, eu trouxe para vocês algumas jurisprudências a respeito aí de registro de imóveis, dentro desse mesmo tópico que a gente está comentando, né? Trouxe essa primeira, que é um imóvel que só pode ser transferido, né, a respeito do tema, né? Um imóvel só pode ser transferido por quem está registrado como proprietário. O número da jurisprudência é 11.21.993 de São Paulo. O princípio da continuidade impõe que a cadeia dominial do imóvel esteja ininterrupta no registro, não sendo possível o ingresso de novo título sem que o anterior tenha sido registrado. Então, assim, o imóvel, ele só pode realmente ser transferido, né, para quem aí, no caso, está adquirindo esse novo imóvel, por quem está registrado como proprietário. Então, assim, quem está de posse do imóvel tem que fazer o registro do imóvel para, legalmente, ele ser considerado proprietário do imóvel. A segunda jurisprudência, né, que eu trouxe número 647 e 775 de São Paulo também, diz o seguinte, a transcrição do título translativo no registro de imóveis é indispensável para a aquisição da propriedade imobiliária, nos termos do artigo 1245 do Código Civil. O tema dela é o seguinte: a propriedade imobiliária só se adquire com o registro do título no cartório. Ou seja, a pessoa que quer adquirir um imóvel, um bem, né, ela precisa adquirir com o registro do título no cartório. Temos aí a terceira jurisprudência. Essa terceira jurisprudência, ela já é do Mato Grosso do Sul e ela traz o número 1635.428. E ela diz o seguinte: o tema, né, a possibilidade de reconhecimento da usucapião diretamente no cartório com posterior registro. A usucapião extrajudicial prevista no artigo 216-A
da Lei 6.015 do ano de 1973 constitui meio legítimo de aquisição da propriedade e depende do registro no cartório de registro de imóveis para sua eficácia plena. Ou seja, a uso capião, ela é um meio de adquirir, né, assim, constitui, né, um meio legítimo de aquisição da propriedade e, de qualquer forma, ela depende do registro também, tá? No caso do registro de imóveis, né, para a sua eficácia plena. Eu trouxe também um caso, a falta de registro da alienação fiduciária, e esse caso ele é o seguinte: o imóvel ele foi vendido com alienação fiduciária, né? Essa garantia de pagamento depois para o credor. E o contrato ele não foi registrado no cartório de imóveis, ou seja, tiveram aí algumas consequências. Primeira consequência, o contrato ele não tem efeito perante terceiros, no caso de futuros compradores ou futuros credores. Então, assim, pode acontecer risco de venda duplicada ou disputas judiciais a respeito de quem é realmente o dono da propriedade, insegurança jurídica para o credor, porque ele pode não conseguir recuperar o bem, no caso de considerada realmente uma inadimplência. Então, assim, isso mostra, né, a importância do registro. O registro ele vai tornar a alienação fiduciária válida e oponível a terceiros. Então, assim, futuros compradores, futuros credores, eles vão poder participar e o contrato ele vai ter efeito para esses terceiros. E o registro, né, ele vai garantir a segurança do negócio, vai garantir a segurança do crédito, vai garantir a segurança da negociação e a legalidade também, tá? Então, assim, concluindo, né, o nosso trabalho, concluindo aí a nossa apresentação sobre o registro de imóveis em geral, eu trouxe, assim, alguns tópicos que já foram falados, que já foram citados aqui pra gente, e que, só pra gente fazer um fechamento mesmo da nossa apresentação, uma conclusão, né, tópicos aí conclusivos a respeito do registro de imóveis e dos seus benefícios. Nós temos aí uma segurança jurídica, que garante, né, para o dono do imóvel que ele é legalmente considerado dono do imóvel. Nós temos uma transparência, permite consultar quem que é o dono do imóvel, se ele tem pendências, uma proteção contra disputas, evita que outra pessoa, né, que terceiros possam reclamar o imóvel, né, possam pedir o imóvel na esperança de obter algo que não é seu. Então, assim, proteção contra essas disputas, facilidades em transações, ajuda a vender, ajuda a comprar, ajuda a financiar os imóveis, segurança para os credores, né, principalmente para quem empresta dinheiro. Então, assim, para o credor facilita demais a respeito dessa segurança, a respeito da seguridade daquilo que ele vai ser assegurado, que aquilo ele está dentro de uma situação legal, de uma situação correta. Valorização, os imóveis que são registrados, eles são mais valorizados e confiáveis dentro do mercado. Outro ponto, a prevenção de fraudes, é um ponto bem importante também, justamente assim, nosso período, né, digital, que acontece muitas fraudes. Impede que esse imóvel ele seja vendido mais de uma vez e a pessoa que está comprando ali, né, ela seja fraudada, ela seja enganada. Então, assim, essa prevenção, essa segurança para a pessoa que está ali fazendo a venda, para a pessoa que está comprando também. O registro de imóveis, ele traz essa segurança. Além disso,
uma organização legal, mantém a ordem, mantém o respeito às leis dentro do setor imobiliário. Então, assim, o registro de imóveis, ele traz, né, essa segurança e facilita a negociação das propriedades, sempre aí assegurando os dois lados, quem está vendendo e quem está comprando. Então, assim, esses são alguns pontos, né, benéficos do registro de imóveis. Você está dentro da legalidade, você vai poder recorrer caso aconteça alguma coisa, mas você está, como eu disse, dentro da legalidade, você está caminhando em transparência. Caso aconteça algo, você tem pontos a prestar aí, né? Então, esse foi o nosso trabalho. Eu espero, assim, que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, agora é a hora. Muito obrigada, agradeço em nome aí das minhas colegas também. Agradeço pela atenção e pela disponibilidade para nos assistir.